Sejam uma vez mais bem-vindos aos programas educativos online criados e dinamizados pelo Jardim Zoológico. A sessão de hoje é direcionada para os alunos do ensino secundário e o tema é o fixismo e o evolucionismo. Eu chamo Rafael e sou o educador zoológico que vos vai acompanhar ao longo desta sessão. Durante esta sessão, vamos então diferenciar o que é o fixismo e o que é o evolucionismo e descobrir quais os argumentos utilizados a favor do evolucionismo. Ora, durante muito tempo que se tem tentado explicar a origem das espécies. Para quem defende o fixismo. No fundo, esta corrente defende que os seres vivos atuais se apresentam iguais, com o mesmo aspecto, desde que foram formados, desde que foram criados, ou seja, que no fundo, ao longo do tempo, se permaneceram imutáveis, não sofreram qualquer alteração. Por outro lado, o evolucionismo defende que os seres vivos se foram modificando ao longo do tempo e de uma forma lenta e progressiva, como estamos a ver aqui nesta linha temporal. Ora, em termos fixistas, existem diferentes teorias. Uma das primeiras foi a teoria da geração espontânea, defendida aqui por Aristóteles. Aristóteles, como viram no vídeo anterior, foi um dos primeiros a tentar então classificar as cerca de 1000 espécies de seres vivos que eram reconhecidas na altura. Ele tinha também então uma teoria para a origem destes diferentes seres vivos. Aristóteles defendia então que os seres vivos surgiam espontaneamente, que a matéria inanimada, através de um princípio ativo, acabava por criar então os diferentes seres vivos conhecidos naquela altura. Ora, esta teoria, a teoria da geração espontânea, só foi refutada em 1864 com a descoberta, então, com a construção do processo de pasteurização por Pasteur. Temos também o criacionismo que acaba por ser a primeira teoria fixista registada. Está registada então na Bíblia, no livro do Gênesis, que defende que todos os seres vivos atuais foram criados por uma entidade divina e criados todos ao mesmo tempo e que não sofreram então alterações até aos dias de hoje. Por fim, através da descoberta de fósseis muitas vezes em diferentes estratos, Cuvier acaba por defender o catastrofismo, ou seja, defende que acaba por existir um repovoamento das populações próximas desses locais. Mais tarde, esta hipótese é também refutada quando se percebe que os fatores que levam à erosão estavam presentes também no passado e que poderiam ser uma razão para que diferentes fósseis também estivessem ou não presentes nestes diferentes estratos. Ora, vamos então ver que argumentos é que podemos utilizar a favor então do evolucionismo. Temos também argumentos paleontológicos, ou seja, registros fósseis que nos indicam que tem havido alterações nos seres vivos. Temos aqui este exemplo do Basilosaurus. O Basilosaurus, que se acredita que é um dos elos da cadeia evolutiva das baleias atuais. Neste fóssil conseguimos ver 4 membros desenvolvidos e também tudo nos indica que, neste caso, os cetáceos atuais tiveram um ancestral mamífero terrestre, aqui o Androsarchus, que sofreu modificações ao longo do tempo de forma a sobreviver em ambiente aquático. Como também vimos há pouco, a imagem deste fóssil é de um Archaeopteryx, chamamos também a este um fóssil de transição, porque encontramos aqui características de dois grupos diferentes. Conseguimos encontrar aqui características das aves, como por exemplo as penas, mas também de um réptil, como por exemplo os dentes, as garras e a cauda. Portanto, poderíamos estar aqui a observar uma espécie de transição entre estes dois grupos. Em termos anatómicos, também conseguimos encontrar certas estruturas que nos levam a pensar que as espécies não se mantiveram então imutáveis ao longo do tempo. Analisando, por exemplo, aqui a anatomia destes vários seres vivos, conseguimos perceber que apesar de poderem ter uma certa distribuição diferente,
conseguimos perceber que os ossos que constituem os membros destes diferentes animais acabam por ser os mesmos ossos. No fundo, se em termos evolutivos conseguimos encontrar aqui um ancestral comum, conseguimos perceber que estes diferentes órgãos se foram desenvolvendo de forma diferente, porque as expressões seletivas que foram encontrando no seu meio também foram sendo diferentes, ou seja, tiveram de se adaptar a meios diferentes. Por exemplo, temos aqui no caso do ser humano, que é representado, exemplificado por Charles Darwin, no caso dos tigres, o meio terrestre, seletivas diferentes levaram então aqui a uma evolução divergente e a estruturas então adaptadas de forma diferente a estes meios diferentes. Aqui podemos dizer que a partir de um ancestral comum ocorreu então uma evolução divergente a estes tipos de órgãos. Chamamos então órgãos homólogos. Por outro lado, temos o inverso. Conseguimos encontrar aqui dois exemplos de animais de classes diferentes. Temos o pinguim do cabo, que encontramos aqui a nadar na sua instalação, que é uma ave, e por outro lado, aqui um leão marinho, que faz parte da classe dos mamíferos, e apesar de certamente terem ancestrais comuns diferentes, sendo de classes diferentes, conseguimos perceber que o seu corpo está adaptado de uma forma que lhes permite então nadar com maior facilidade. No fundo, o que é que aconteceu aqui? Apesar de não existir um ancestral comum entre estes dois grupos, como as expressões seletivas que ocorreram aqui foram semelhantes, uma vez que foi feita uma adaptação ao mesmo tipo de meio, ao meio aquático, acabaram por se desenvolver membros bastante semelhantes por essa mesma razão. A isto chamamos então órgãos análogos, e no fundo o que se deu aqui foi uma evolução convergente. Algo que também podemos encontrar no caso das aves, dos insetos e dos mamíferos voadores, como é o caso dos morcegos, que apesar também de não terem então este ancestral comum, também tiveram esta mesma adaptação ao mesmo meio, neste caso ao meio aéreo, sofreram então aqui uma evolução convergente e acabaram por desenvolver estruturas que desempenham a mesma função, a função do voo. Portanto, os órgãos análogos sofreram então uma evolução convergente. Por outro lado, temos também órgãos vestigiais, órgãos que se compararmos com os ancestrais comuns, percebemos que houve aqui então uma regressão, acabaram por regredir. Um exemplo que encontramos, por exemplo, na pitão reticulado, temos um exemplar no Jardim Zoológico, um exemplar desta serpente que é considerada como a mais comprida. Houve uma que se registou tendo mais do que 11 metros de comprimento, portanto são mesmo muito, muito compridas. Em algumas destas serpentes, na pitão, mas também em algumas boas, conseguimos encontrar, como vemos nesta imagem, estas estruturas que seriam respeitantes então às patas que estas serpentes acabaram por ter em tempos. Atualmente, estima-se que apesar de não desempenharem uma função na locomoção, possam ter um papel na reprodução destes animais. E por vezes conseguimos encontrar estas estruturas. Acabam por ser um bocadinho semelhante ao facto das ratites, aves como as avestruzes, os nandus e as emas, também ainda terem aves, mas também encontramos exemplos de órgãos vestigiais na nossa espécie, como é o caso do apêndice ou dos dentes do siso, que acabam por já não desempenhar uma função como desempenharam no passado. Em termos bioquímicos, é mais um argumento a favor da evolução do reino animal, e mesmo em termos de ADN, também ser esta molécula responsável e presente também em todos estes seres vivos, que ainda há pouco tempo, como vimos no vídeo passado, acabou por ser muito importante para delinear aqui o percurso evolutivo destes diferentes grupos de animais, os Artiodactyla e os cetáceos. Ao analisarmos então, fazermos este estudo de sequências de ADN, conseguimos perceber que havia um ancestral comum entre estes dois grupos, e foram então colocados num supergrupo chamado Startiodactyla. Por fim, outro argumento que acaba por ser utilizado também a favor da evolução, que é algo que todas estas espécies do Jardim Zoológico têm em comum, desde a rã-tomate ao okapi, aos turaques, aos elefantes, à tartaruga de pescoço comprido de Roti, ao leopardo da Pérsia, ao mainá do Bali e à piranha vermelha, acaba por ser pelo facto de todos estes diferentes seres vivos também serem constituídos por células, ou seja, mais um exemplo
que pode ser utilizado também a favor, então, da evolução, do facto dos seres vivos não se terem mantido constantes desde que surgiram, pelo facto de ter havido aqui, então, uma evolução crescente ao longo do tempo. Então surge esta questão: como é que explicamos a evolução das espécies até chegarmos às espécies que encontramos hoje em dia? Para isso, vão ter de esperar pela próxima sessão, apontem já na vossa agenda, onde vamos então abordar o lamarckismo e o darwinismo. Eu espero que não tenham restado dúvidas. No entanto, se elas ainda estiverem presentes, podem sempre partilhá-las connosco através do pedagogica.zoo.pt ou consultar o site do Jardim Zoológico, www.zoo.pt. Não se esqueçam de passar pelo separador Zoo em Casa, onde têm ainda mais recursos e onde ainda podem aprender mais sobre este e outros temas. Obrigado e até à próxima.